Boa noite, meus irmãos. Nós estamos de volta aqui para o nosso culto vespertino, nosso culto da noite. Em nossa igreja o culto começa às 18h30 e se estende até às 20h30. Nós estamos cultuando o Senhor de uma forma diferente. Nós estamos nos adaptando a esse tempo diferente que o Senhor tem nos dado e estamos, penso eu, nos adaptando bem, porque temos mantido o nosso culto, temos mantido a igreja reunida em oração através do relógio 24 horas de oração e é bom ter você aqui participando desse culto conosco. Você que está nos acompanhando, não pertence à Igreja Batista Nova Canaã, seja muito bem-vindo. A nossa esperança e expectativa é que este culto abençoe a vida de cada um de nós, a sua vida, a vida da sua família e traga ao seu coração direção, paz, tranquilidade que vem por meio do consolo das Escrituras, da Palavra de Deus. Meus irmãos, eu separei para esta noite uma passagem das Escrituras que eu espero Deus abençoe e ela venha falar com profundidade ao seu coração, ao coração da igreja e venha cumprir em nós aquilo que apraz ao Senhor, razão porque Deus envia essa palavra a nós, como enviou naquele tempo. O texto que eu vou ler para os irmãos e que será alvo da nossa reflexão é o capítulo de número 12 do livro do profeta Daniel. Então nós vamos ler aí Daniel, capítulo 12. O verso 1 começa nos dizendo o seguinte: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde então, desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Porém tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi que estavam em pé outros dois, um de um lado da margem do rio e o outro do outro lado. Eu perguntei ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas coisas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, quando o poder do povo santo tiver sido destruído. Todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas?
Ele respondeu: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados. Mas os ímpios agirão com impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Feliz do que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Meus irmãos, esse texto nos desafia logo de início, porque ele começa sinalizando para nós que essas coisas, e essas coisas se referem ao que vem antes do capítulo 12, essas coisas acontecerão naquele tempo. Então precisamos nos perguntar qual é esse tempo. As visões do profeta Daniel começaram ali no capítulo número 7. Ali no capítulo 7, na sua primeira visão, que ele recebeu no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, ele vê 4 animais. O primeiro animal, aparece aí no verso 4, era como um leão, tinha asas de águia. As asas dele foram arrancadas, foi levantado da terra e pôs-se em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O segundo animal é um urso. Continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito: levanta-te, devora as multidões. O terceiro animal é um leopardo. Daniel estava olhando e viu então um animal parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O quarto animal não é mencionado que tipo de animal é, mas ele é descrito como um animal terrível e assustador. Era muito forte, tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. O Daniel está olhando esses 10 chifres e ele percebe que no meio dos 10 chifres se levanta um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E Daniel via que havia olhos nesse chifre, como os de homem, e uma boca que falava arrogância. Ora, meus irmãos, a interpretação desses animais no contexto em que Daniel estava vivendo, ela é relativamente fácil, muito embora estudiosos aqui e ali possam ter ligeiras diferenças, mas esses animais se referem a reinos. O leão se refere ao Império Babilônico, o império que está vigente nos dias de Daniel, quando ele recebeu aqui essa visão. O segundo animal, o urso,
é o império que vem conquistar a Babilônia, Babilônia e se estabelece como novo império, é o Império Medo-Persa. O terceiro animal, ele representa aí o leopardo, representa o Império Grego, que foi o império que conquistou o Império Medo-Persa e se estabeleceu como império. O Império Grego, ele foi conquistado, ele fez as suas conquistas através do seu grande exército, mas principalmente por causa daquele que conduzia o exército, que foi Alexandre o Grande. Na sua época, Alexandre o Grande conquistou praticamente todo o mundo conhecido. E quando ele conquistou, terminou as suas conquistas, lamentavelmente ele morreu de forma inesperada e repentina, contando apenas com 33 anos. Do Império Grego, esse império se divide entre os 4 principais generais do Alexandre, do Império Grego. E esses 4 são subdivididos em outros governantes associados a cada um deles. Por isso, este império, ele conta com 10 chifres. Mas se levanta no meio dos 10 chifres um chifre pequeno, porém muito poderoso, que faz guerra contra os outros 3 generais e os vence. Este chifre pequeno, porém poderoso, se refere a Antíoco Epifânio IV, que foi um rei do Império Seleucida, que foi um dos generais de Alexandre o Grande. O Império Seleucida se estabeleceu no norte e tinha sua sede na Síria. Mas o principal adversário do Antíoco Epifânio ou do Império Seleucida era o Império de Ptolomeu, que tinha sua sede no Egito. Houve grandes batalhas entre eles. O capítulo 11 do profeta Daniel, a partir do verso 5, vai se ocupar dos conflitos que existiram entre o Império Seleucida ao norte e o Império Ptolomeu ao sul. Essa guerra, esses conflitos, ficaram muito intensos com a subida ao trono de Antíoco Epifânio IV. Os textos de Daniel vão dizer que nesse período foi um período de intenso sofrimento para o povo de Deus. Esse período se refere, então, a essa expressão no capítulo 12, verso 1, naquele tempo. E o tempo em que essas coisas todas aconteceram de fato, previstas por Daniel, elas aconteceram, elas se cumpriram entre os anos 187 e 164 a.C. Foi um período que trouxe muito sofrimento. E a palavra de Deus, vinda por meio de Daniel, já antecipava o povo eleito do Senhor, de que esse tempo viria e que seria um tempo muito difícil. O nosso texto fala de grande sofrimento que o povo enfrentaria. As outras
visões, a partir do capítulo 7, estão cheias de indicações de como se daria o sofrimento do povo de Deus nesse período. E nós podemos observar que não só é antecipado ao povo de Deus aquilo que viria, dando ao povo de Deus aquele motivo para permanecerem atentos, permanecerem trabalhando o seu relacionamento com Deus, porque o tempo difícil viria. Mas o anúncio da vinda de tempos difíceis nas Escrituras, por meio dos profetas, não parava no anúncio. Havia também anúncio de esperança. Em cada uma dessas visões, e trazendo as complicações, o sofrimento que cada império desse traria ao povo de Israel, nós temos uma mensagem de esperança falando do fim. Capítulo 7, por exemplo, a partir do verso 9, nós temos aí, dentro da visão do profeta, o ancião de dias e o filho do homem. Claramente uma indicação de Deus enviando seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o que de fato aconteceu na era cristã. Mas ele diz o seguinte: então continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Isso aconteceu em 164 a.C. Quanto aos outros animais, os outros reinos, o domínio lhes foi tirado, porém lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. É por isso que a gente ainda tem nos nossos dias alguns impérios dominantes no mundo. Eu olhava nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho de Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu a um ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é tal que não será destruído. Obviamente, o povo de Cristo, o povo de Deus participa desse reino de Jesus Cristo. No verso 18 aí desse mesmo capítulo, nós lemos: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Um pouco mais abaixo aí no verso 26 e 27, nós lemos: mas o tribunal, depois desse tempo em que esses impérios, esses reinos causarão grande opressão no mundo, mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio para destruí-lo e o aniquilar por completo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Veja, há um anúncio de um tempo difícil. Tempo que o povo já estava vivendo ali no exílio babilônico. Mas por detrás de todo o tempo difícil, vem o anúncio do fim desse tempo e a inauguração de um novo tempo, e é o que o profeta está fazendo aqui. No capítulo número 8, nós temos a visão de dois animais, um carneiro
que tem dois chifres e um bode peludo. O carneiro aqui de dois chifres se refere ao Império Medo-Persa. E o bode peludo se refere ao Império Grego. E o que vai acontecer com esse bode peludo é que ele vai fazer grandes conquistas, mas por fim, sem que seja por meio de luta, porque Alexandre o Grande não morreu em batalha, esse reino, então, esse império será tirado. E dele surgirá, então, um reino de 10 chifres. E de igual modo, como apareceu no capítulo 7, do meio surgirá um pequeno chifre. E aí, mais uma vez, uma referência a Antíoco Epifânio IV. Mas também, meus irmãos, também no meio dessa profecia de sofrimento causado pelo Império Medo-Persa e pelo Império Grego e posteriormente por Antíoco Epifânio IV, nós temos o anúncio da esperança. Ou seja, esses reinos todos serão quebrados. Esses reinos todos terão fim. E tomará o lugar deles aquele reino eterno que nunca terá fim, do qual participarão todo o povo de Deus, todos aqueles que hoje vivem ou por todos os tempos vivem em aliança com o Senhor. Essa visão foi tão terrível que levou Daniel à oração, levou ele a buscar informação, entendimento, discernimento na palavra de Deus, como você vê aí no capítulo 9, e em decorrência do que ele entendeu por meio da palavra, ele então se derramou diante de Deus em uma oração, intercedendo por todo o povo, confessando os pecados do povo e clamando pela misericórdia de Deus. E meus irmãos, ninguém que tenha clamado pela misericórdia de Deus, ninguém ficou abandonado, ninguém deixou de ser ouvido, porque Deus sim é um Deus com o coração cheio de misericórdia. Ele não despreza o quebrantado de coração. Pelo contrário, ele habita com o contrito, com o quebrantado de coração, com o aflito que se volta para ele. Então, neste período, o Daniel fez aquilo que nós devemos fazer em todos os tempos parecidos com esse tempo que ele estava profetizando em suas visões. Voltar-se para o Senhor em arrependimento, voltar-se para o Senhor de todo o coração, clamar pela misericórdia do Senhor e receber essa misericórdia do Senhor, receber o perdão de Deus, receber a graça de Deus que nos reconcilia com Ele, que faz o amor dele derramar por meio do Espírito Santo que nos é dado. O texto de As Visões do Daniel prosseguem aí pelo capítulo 10, pelo capítulo 11, e como eu já mencionei, a partir do verso por meio do Espírito Santo que nos é dado. O texto de As Visões do Daniel prosseguem aí pelo capítulo 10, pelo capítulo 11, e como eu já mencionei, a partir do verso 5 do capítulo 11, esse sofrimento do povo de Deus
ganha uma dimensão, uma intensidade enorme. O texto fala do povo de Deus, os santos do Altíssimo, virem a ser destruídos, não no sentido de aniquilado, mas no sentido de enfraquecido. O poder opressor nesse tempo será, e de fato foi, tão intenso que o povo de Deus ficou sem força. E quando, meus irmãos, nós ficamos sem forças, é então que nós deveremos correr mais rapidamente para aquele que é a fonte da vida, aquele que pode nos renovar, aquele que dá força ao cansado, aquele que faz o idoso ainda frutificar, aquele que renova nossas forças e nos faz subir com asas de águia, de forma que nós corremos e não nos cansamos. Isso tudo é o que nos vem daquele que é a fonte da nossa vida, bem como da nossa existência. Esse sofrimento todo descrito aqui por Daniel chega a um momento tal que ele recebe aí um anjo, o anjo Gabriel, ou Miguel, que vem falar com ele. E esse anjo, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, falando com Daniel, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Veja a mensagem de esperança que a palavra de Deus traz para nós, em meio principalmente aos dias difíceis. Ele diz que naquele tempo, os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja aqui a profecia do Daniel tem pelo menos um duplo cumprimento. Primeiro, ela se cumpre naqueles dias entre 187 e 164 a.C., que é quando o povo foi socorrido, o povo foi fortalecido, o povo perseverou no meio do sofrimento, o povo foi mantido por Deus na fé e na aliança com Ele. Mas ele se estende também para aquele tempo que está bem à nossa frente, o final dos tempos, os dias em que os mortos ressuscitarão, todos os mortos. E ele já anuncia aqui para nós, como o Novo Testamento vai fazer repetidas vezes, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqueles que vivem e andam em aliança com Deus por meio da fé em Jesus Cristo e na obra que Ele realizou em nosso benefício na cruz do Calvário, esses que por meio da fé em Cristo estão em aliança com Deus, a morte não os deterá. Eles ressuscitarão para a vida eterna. Mas com tristeza lemos que os outros, aqueles que
não andarem em aliança com Deus, eles ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Meus irmãos, essas coisas todas foram ditas ao Daniel, e o anjo disse para ele: Daniel, sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Então o Daniel ficou em grande aflição. Havia uma inquietação, uma angústia no coração de Daniel, porque essas coisas todas eram muito pesadas para ele, para o seu entendimento. Então ele ousou perguntar a um homem vestido de linho fino, que apareceu também ali na visão. Ele então pergunta: quanto tempo haverá até o fim dessas coisas? E aí ele recebe uma resposta. Mas a resposta que ele recebe não traz tranquilidade. Ele diz no verso 8, eu ouvi, mas não entendi. E então ele faz outra pergunta. Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E aí ele recebe uma outra resposta e uma orientação de como ele devia proceder a partir de então. Veja, meus irmãos, que Deus, no meio da tribulação, Ele continua aberto a nós. No meio da tribulação, nós podemos nos voltar para Ele. Podemos levar para Ele as nossas dúvidas, as nossas inquietações. É o que Daniel está fazendo aqui. Daniel está dizendo: Deus, eu não consigo entender o propósito disso. Eu não consigo entender porquê dessas coisas. Eu não consigo entender a demora que isso tudo está levando. Isso tudo está por detrás da pergunta: quanto tempo haverá até o fim dessas coisas? Não é a pergunta que nós estamos fazendo nesses dias que estamos vivendo? Não é a pergunta que quase que automaticamente brota no nosso coração, na nossa mente? Às vezes verbalizamos, às vezes não, mas ela está lá. Quanto tempo, Senhor? Quanto tempo haverá até que isso passe? Ou a outra pergunta: qual será o fim dessas coisas? Será que nós sobreviveremos? Será que nós poderemos resistir? Será que nós teremos condições de perseverar? Essas são as nossas perguntas. Estas eram as perguntas de Daniel e do povo a quem o Daniel está anunciando essas profecias. E também o povo que depois teve contato com essas profecias quando a mensagem do Daniel foi colocada por escrito. Essa mensagem chega a nós nesse tempo que nós estamos vivendo e nos comunica essa mensagem maravilhosa, cheia de esperança, que em tempos de angústia, em tempos de tribulação, Deus está aberto para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas queixas, ouvir as nossas perguntas. O coração de Deus está esperando por sua oração. Mas a resposta que o anjo dá, o homem vestido de linho fino dá a Daniel, é enigmática.
Ele primeiro levanta ao céu a mão direita e a mão esquerda, e ele faz um juramento, ele faz uma invocação àquele que vive eternamente. E ele então diz para o Daniel que essas coisas todas, esse tempo, seria para tempos e metade de um tempo. O tempo a ser cumprido aqui será cumprido quando o poder do povo santo tiver sido destruído. Então todas essas coisas se cumprirão. Veja como eu disse, destruído, não aniquilado. Destruído significa que o período será tão intenso e às vezes tão longo que o povo de Deus poderá vir a enfraquecer, a titubear na fé, de tanto olhar para as circunstâncias. O povo poderá experimentar um certo grau de desespero. Mas veja, embora eu e você possamos fraquejar na fé em tempos como este, Deus não nos abandona. Veja que quando faltou força ao povo de Deus, Deus então agiu em sua defesa, em seu socorro. É assim. Deus nos socorre nas nossas tribulações. Ele é refúgio para os tempos de angústia. Ele é amparo para aqueles que precisam de força. Deus socorre o seu povo no dia da calamidade, no dia da catástrofe natural, nos dias de sofrimento social, econômico, de sofrimento familiar, conjugal, de sofrimento psíquico, de sofrimento físico. Deus é um Deus que vê a aflição, ouve o clamor do aflito e age para socorrê-lo, para libertá-lo. Veja que é a promessa de que o povo então será liberto, como nós lemos no verso de número 1. Todo aquele cujo nome está escrito no livro, aquele que está em aliança com Deus, será liberto. E o reino do Altíssimo será compartilhado com eles. Mas o que significa essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo? Quando o homem de linho fino dá essa resposta a Daniel, verso 8, ele diz: eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E então o homem dá uma outra resposta para ele e diz assim: desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Feliz do que espere e chega aos 1335 dias. Outra resposta enigmática. Esta mesma pergunta do Daniel foi feita pelo povo em um momento anterior, no verso 13 do capítulo 8, quando a pergunta foi a seguinte:
até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? E a resposta, também enigmática, veio assim: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Meus irmãos, no tempo de Antíoco Epifânio IV, além de todo o sofrimento que ele causou ao povo de Deus, ele também profanou o templo do Senhor. Ele colocou os judeus nus numa arena. Ele sacrificou um porco que, no contexto do Antigo Testamento, não era um animal que Deus recebia como sacrifício. Ele sacrificou um porco no altar. Quando o texto lá atrás disse que ele falava arrogância, essa arrogância, ele blasfemava de Deus. Ele se levantou de tal forma contra o povo de Deus, porque na verdade ele se levantou contra o Deus Altíssimo. E mudou épocas, mudou costumes, ele tentou helenizar, ou seja, transformar a cultura judaica, substituí-la pela cultura grega. E isso com forte imposição. Nesse tempo, Judas Macabeu foi um dos que se levantou e organizou alguns homens e fizeram grande oposição a Antíoco Epifânio. E eles de fato conseguiram reconquistar o templo, purificar o templo. Mas depois eles foram mortos e Antíoco Epifânio voltou a dominar o povo outra vez. Esta ideia aqui de abominação assoladora for estabelecida, se refere à profanação do templo por Antíoco Epifânio IV. E quanto tempo durará isso? Até quando isso vai? A resposta: primeiro, um tempo, tempos e metade de um tempo. Na segunda resposta, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega aos 1.335 dias. Meus irmãos, eu sei que muitos pregadores se deram ao trabalho de estudar, de pesquisar e de dar um significado para essas expressões. Mas não é meu propósito fazer isso aqui. Eu quero apenas, e tão simplesmente, compartilhar com você o que essas palavras significam. Qual é a mensagem que essas palavras nos passam? Este tempo, tempos e metade de um tempo, esses dias numerados, na segunda resposta, trazem para nós, irmãos, a mensagem de esperança que diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É isso. Seja lá o que significa esses números todos, o que o texto quer compartilhar conosco de um modo simples e que qualquer pessoa pode entender, é isso. A tribulação, a angústia, o sofrimento,
ele tem prazo de validade. Ele não vem para ficar, mesmo que ele seja demorado. Porque o mal que nos assola não tem vida própria, não tem autonomia própria. Toda a história, todo o governo deste mundo está nas mãos de Deus. E então, quando Deus permite que um império se levante e cause opressão, quando Ele permite que situações, circunstâncias nos alcancem, Ele também está no controle do fim daquele império, do fim daquela enfermidade, daquele período de luta, daquele período de dor. Esses números querem dizer para nós, meus irmãos, para quem está perguntando, até quando? Quanto tempo falta? Qual será o fim dessas coisas? Deus vem a nós nesta noite e com simplicidade diz: o tempo está nas minhas mãos. Essa força não é uma força autônoma. Tudo está sob o meu controle. E quando eu ordenar que as ondas do mar se acalmem, elas se acalmarão. Quando eu disser ao vento, cessa, ele cessará. Quando eu disser para a tempestade, chega, a tempestade chegará, acabará. Pois bem, meus irmãos, assim nós encerramos o nosso culto. Fiquem em paz, fiquem em casa, pratiquem os cuidados necessários, mantenha-se fiel ali ao nosso relógio 24 horas de oração e fiquem firmes na fé no Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem em paz.